eu queria tentar ganhar o bebê no parto normal. Só que o meu corpo, mesmo chegando nas 41 semanas, ele não entrou em trabalho de parto normal. Que é o quê? Ter as contrações para o bebê nascer. Contração, dilatação, bolsa romper também é um sinal, mas não é o principal. O principal são as contrações e dilatação. E aí, como meu corpo não entrou nesse trabalho de parto, e aí eu segui o que o meu obstetra falou, que quando desse essa data, era para eu ir para a Unimed internar para ganhar. Quando eu cheguei lá, a minha pressão, ela estava muito alta. E eu não tive pressão alta a gestação toda. Ela ficou 9, 8, 10, 11. Quando estava, muito alta, era 12 por 8. Mas, no geral, a gestação todinha, minha pressão foi muito baixa. Eu não tive nenhuma complicação durante a gestação, fora a questão de coluna travar, essas coisas mais comuns, sabe? E aí, como a minha pressão deu muito alta em 3 momentos seguidos, mesmo aferindo de hora em hora, o doutor, ele recomendou fazer o exame de urina e de sangue, porque se tivesse proteína na urina e no sangue, era caracterizado como internação com pré-eclâmpsia. E deu proteína nos exames, e aí eu internei com diagnóstico de pré-eclâmpsia. No dia de ganhar, e eu falei com o doutor da minha vontade de tentar o parto normal e que eu não tinha preconceito quanto à indução, e de fato eu não tinha. Também não pesquisei muito sobre indução, eu fui com meu coração pensando o seguinte: Deus vai cuidar de tudo, se for para dar certo na indução vai dar. E eu não queria ficar lendo também as coisas, relatos de coisas que deram errado, porque isso acaba gerando ansiedade. Tanto que quando eu cheguei aqui, minha pressão deu alterada, o Vicente falou: você deve estar ansiosa. Eu falei: mas eu não estou ansiosa, minha respiração está tranquila, meu coração está tranquilo, então não estou entendendo por que minha pressão deu alta. Mas aquilo ali, gente, já era um cuidado de Deus comigo. Por quê? Eu sempre tive na minha cabeça, apesar disso não ser verdade, porque depois eu pesquisei, mas na minha cabeça eu pensava que se a mulher está com pré-eclâmpsia, ela tem que fazer cesárea. Minha cabeça funcionava assim, não com base em nada que eu lia, um raciocínio que eu criei na minha cabeça. E aí o doutor me falou que, como eu tinha vontade de fazer indução, que ele só ia fazer um exame do coração do bebê, que é aquele que coloca o aparelho e fica aferindo o coração dele durante um tempo, e que se tivesse tudo bem com o bebê, a gente poderia fazer indução. E aí, pesquisando depois, que eu ganhei, recente agora, eu fui pesquisar, é isso mesmo, tá com pré-eclâmpsia, mas tá monitorando, o bebê tá bem, já tem mais de 37 semanas, pode induzir. Bem, pelo menos é o que eu li aqui, né? E aí foi o que foi feito. O coração do Daniel tava ótimo, e a gente começou a indução. Internei 9, 10 da manhã do dia 16, mais ou menos esse horário, tá? Pode ter uma variação de 1 hora aí, porque a memória não tá tão boa. E nós fomos induzir com comprimido de, acho que é misoprol, não sei como fala direito. Aí colocou, aí esperou 4 horas pra ver se tinha dilatado, tinha começado a ter contração. E aí eu dilatei um pouquinho, mas assim, se não me engano, a primeira vez que ele olhou, com essa primeira colocação dos comprimidos, eu fui para 3 centímetros, 3,5. Aí colocou mais comprimido, aí eu dilatei até uns 5 centímetros. Aí nisso trocou de plantão, aí veio outro médico. O outro médico pegou plantão noturno, ele não colocou mais comprimido, falou que ia esperar o meu corpo dilatar um pouco mais normal, porque já tinha começado as contrações, estavam bem doloridas. Inclusive eu li aqui depois, gente, tudo eu fui pesquisar depois sobre indução, que as contrações elas podem vir de forma mais rápida, porque é um estímulo artificial, e podem ser mais dolorosas do que a do parto normal, que é o seu próprio corpo que produz, né? E aí eu comecei a sentir bastante dor, mas fui aguentando, que elas tinham espaço. Aí eu sei que nós entramos no 3º plantão, e a doutora falou comigo: olha, não progrediu, né? Tá um tempo já que você tá com 5 centímetros. E eu falei: tudo bem, pode administrar ocitocina. Aí colocou o soro junto com a ocitocina. E aí eu, acho que dilatei 1 centímetro num prazo de umas 3 horas. E nisso já tinha mais de 20 horas que eu tava internada. E aí ela falou: olha, vamos dobrar a ocitocina pra ver se progride. Aí dobrou, aí não progrediu muita coisa na dilatação. E aí ela falou: vamos estourar a bolsa. Eu falei: tudo bem, se for pra ajudar, pode estourar. Aí estourou minha bolsa de forma manual, não porque minha bolsa quis estourar. Estourou, aí dobrou a ocitocina. Aí daí ela voltou, dei umas horas, e aí tinha ido pra... E passou umas horas, ela voltou e falou: ó, estamos no mesmo status anterior, vamos dobrar a ocitocina de novo. Na verdade, aí nessa hora ela não dobrou, ela só aumentou, uns 50%. E aí aumentou, e eu sei que eu cheguei 8,5, 9 centímetros mais ou menos. Aí as enfermeiras ficaram com medo de eu estar no quarto, porque a dilatação já estava alta, a quantidade de centímetros.
e ficaram com medo de eu ganhar bebê lá no quarto e pediram pra eu ir pra sala de parto. Aí eu fui pra sala de parto. Isso já tinha 20 e tantas horas que eu tava lá. Aí nós fomos pra sala de parto e eu já tava com muita dor, já tava saindo uma quantidade razoável de sangue, inclusive porque as contrações estavam vindo mais fortes. Aí na sala de parto ficou várias vezes fazendo o toque pra ver, eu tava sempre no mesmo dilatação, o bebê não descia, o bebê tava lá. E aí a doutora falou, vamos aumentar mais um pouquinho a citocina, aumentou, eu falei, olha, mas aí agora pra aumentar a citocina eu preciso de analgesia porque eu não tô aguentando de dor. E nada resolvia, eu não tinha paciência de ficar na água quente, porque quando eu tava na água quente a dor vinha forte, a água ela mais me irritava do que me consolava. Eu não queria que ninguém ficasse me alisando, passando a mão nas minhas costas, tentando me dar carinho, nem Vicente, nem a Bela. E aí nada me ajudava na dor, era tipo eu com a dor e eu pedindo analgesia. A anestesista veio, a anestesia não pegou em mim, não sei porquê, não pegou a anestesia e eu continuei gritando de dor e nisso tinha dobrado a citocina. Aí a dor ficou insuportável e aí trocou de plantão e eu falei com o doutor, olha, se o Daniel não tiver descido nem um pouquinho, porque tem tipo uma régua, né? Tipo, o bebê tá em -3, -2, -1, 0, 1, 2, vai começar. E nisso foi trocar de plantão, e no que foi trocar de plantão demora um pouco, né? E eu tava assim com muita dor, mas assim, eu não sei explicar pra vocês, de tanto que tava doendo nessa hora. Não sei explicar. E aí, trocou de plantão, aí eu falei com o doutor, chorando bastante, olha doutor, se o Daniel tiver descido, tiver pelo menos ali na posição 0, não tô nem falando que ele tem que estar lá nas cabeças já descendo, se estiver no 0, ou se, e além disso, eu já tiver com 10 centímetros, eu topo a gente continuar tentando parto normal, apesar de ter muitas horas e eu tô morrendo de dor, mas eu preciso de analgesia. Essa analgesia que foi aplicada não funcionou, eu preciso que funcione, senão eu não dou conta, eu não tô aguentando. E nisso começou a sair mais sangue, porque as contrações estavam bem rápidas, mas contrações ineficientes, né? Ou, na verdade, eu não tava certo, não é ineficiente, é porque eu não posso falar que é ineficiente, que eu realmente acredito que tudo aconteceu porque não era para eu ter o parto normal. No primeiro momento eu internei com pré-eclâmpsia e eu acredito que isso é a mão de Deus, porque Deus sabe do meu coração e dos meus pensamentos. E Ele sabe que eu sempre pensei que se a pessoa tivesse pré-eclâmpsia, ela tinha que fazer cesárea. Então quando eu internei, eu já fiquei assim, opa, mas então não vai dar certo o parto normal? Não, mas eu vou tentar, vou perguntar ao doutor, o doutor aceitou, vamos tentar. E eu sou muito insistente, eu sou muito esforçada, dedicada, e isso é uma característica minha e às vezes até me atrapalha, porque às vezes a gente não precisa ser tão dedicado, tão esforçado, tão assim, obstinado. E a vida vai ensinando a gente que nem sempre tem que ser tanto. Às vezes Deus mostra certa coisa, querendo que você mude de ideia, mude de pensamentos, enfim, muda a rota. E você tem que saber enxergar. Mas assim, gente, eu sou uma pessoa que escuta. Se o doutor achasse que era perigoso a gente seguir, falasse, não aconselho, acho perigoso, eu teria escutado. Até porque eu nunca fiz uma oração para Deus no sentido de eu quero parto normal, pronto, acabou, ponto. Eu sempre pedi a Deus pro Daniel vir com saúde, para eu também ter uma boa recuperação, para tudo dar certo. Enfim, eu pedia dessa maneira que se tivesse como ter o parto normal, eu ficaria muito feliz que fosse. Por ser bom para minha recuperação, pelo que dizem, né? E apesar de que não foi isso que aconteceu, e por ser bom também para a saúde do bebê, que eles falam que quando o bebê passa pela vagina, ele ganha bactérias, ele fica com mais imunidade e tudo mais. Mas voltando ao assunto, porque eu enrolei e vou voltar, entrou no quarto plantão e eu falei com o doutor, se estivesse naquela, nessa condição, a gente prosseguiria, precisava de analgesia, caso contrário, eu queria ser. Então eu falei com o médico do quarto plantão que se tivesse dilatado mais, Daniel tivesse descido, eu já tivesse com 10 centímetros e eu conseguisse receber uma analgesia eficiente, que reduzisse pelo menos 40% ou 50% da minha dor, nós iríamos prosseguir, caso contrário, não, a gente ia abortar a missão e eu ia pra cesárea porque eu não aguentava mais. Aí ele olhou, o Daniel não tinha descido nada, eu não tinha dilatado até 10, e na opinião dele eu tava entre 8,5 e 9, ele nem travou assim, não, você tá com 9. Então nós optamos por ir pra cesárea. Gente, eu lembro que eu deitei na maca, aí nessa hora já tava só eu, Vicente, Bela já tinha ido embora, e o doutor da anestesia tá assim, gente, a sala tá cheia de sangue, embaixo da maca deu uma poça de sangue, de tanto sangue que saiu de mim, porque eu fui pra cesárea, mas as contrações continuaram, já tinha desligado a ocitocina, mas as contrações, mas aí o anestesista aplicou a hack em mim, e as contrações eu parei de sentir dor. Só que aí, gente, depois da cesárea, eu também perdi muito sangue. Então, eu perdi sangue no parto normal e perdi sangue no parto normal que não findou, mas que eu tive toda a dor, todo o sofrimento do parto normal, infelizmente. Se eu soubesse que não ia dar certo, eu já tinha ido direto pra cesárea. Apesar que Deus mostrou pra mim que o trem não tava bom, que não era pra continuar tentando, e eu fui continuar tentando. Mesmo após a cesárea, eu também perdi muito sangue. Tipo, trocou, sei lá, uns 3 ou 4 lençóis, assim, emprastado de sangue, emprastado mesmo. E depois teve o sangue normal, do que eu vi saindo no banho, da fralda e tudo mais.
E aí eu fui embora e tive alta dia 18 de manhã. E aí eu tive alta, e lá no hospital o Vicente já tava fazendo tudo. Tipo, colocava ele no meu peito, ele trocava fralda, ele foi dar banho lá junto com a enfermeira, porque eu já estava fraca lá no hospital. Só que eu vim pra casa, passei a primeira noite, mesma coisa, não conseguia fazer nada. Só o Vicente que pegava o Daniel, porque eu não tinha força nem pra pegar no colo. E no dia seguinte, que foi o dia 19, piorou. Eu comecei a ter muito ataque cardíaco, tipo, deitada, dormindo, meu coração 110, 115, dormindo, gente. Literalmente, porque eu tava deitada lá, tinha acabado de acordar na minha soneca, o Vicente chegava com aferidor e meu coração tava desse jeito, e minha pressão também ficando alta. Não conseguia ficar em pé, ia tomar banho, por exemplo, eu tive que sentar no banheiro, porque eu não conseguia ficar em pé pra tomar banho. Uma fraqueza, uma moleza, assim, fora do normal, um trem de doido. Sério, eu já tive Covid 3 vezes, eu nunca fiquei assim. Aí eu fui. É muito grande, eu avisei, mas enfim. Não é só essa questão também, porque como eu estava muito fraca, na primeira noite que eu dormi em casa, o meu leite já secou e o Daniel chorando, esgoelando de fome. Secou mesmo, nem colostro tava, na verdade não é leite, né? O colostro não tava saindo nenhum gotinho de colostro. Eu acredito que por conta da anemia severa, que eu vou contar e explicar o que foi o diagnóstico foi isso, minha hemoglobina tava 7, alguma coisa, e aí eu fui pra Unimed sozinha, sem o Daniel, sem o Vicente, fui com a minha irmã, e fez esse exame de sangue, viu que a hemoglobina tava assim, ia me internar pra receber hemotransfusão de sangue, e aí eu internei, recebi a transfusão de madrugada, e no outro dia eu tive alta, e aí que secou de tudo mesmo, não saía nem uma gota de colostro. Beleza, eu voltei pra casa, eu já voltei sabendo que minha perna tava com um pouco de alergia, aí a alergia aumentou, alergia do... E aí essa alergia do sangue, ela começou a ficar maior, uma empolação na perna, sabe? E aí eu tive que voltar de novo pra Unimed, no dia seguinte que eu tive alta pela segunda vez, para poder tomar medicação na veia e continuar tomando remédio em casa. E aí, gente, esse é o resumo. Fiquei um tempo longe do neném depois que ele nasceu. Parece que é uma coisa simples, mas na hora que você acabou de ganhar bebê e você vai ficar longe do seu recém-nascido, me deu um chororô e eu chorei demais naquela Unimed. Ai, porque eu queria estar com meu bebê. E chorei muito mesmo. Até eu entender que, na verdade, tudo foi cuidado de Deus. Não é o Daniel que estava internado, era eu. E eu estava internada muito também por minha culpa. Porque se eu internei com pré-eclâmpsia, por que eu não fui pra cesárea? Na minha cabeça, pré-eclâmpsia era cesárea. Então, por que eu não fiz o que minha cabeça mesmo pensava? E aí, o que ficou de lição pra mim, tá, gente? Porque tô falando que ficou de lição pra mim, justamente pelo fato de que ninguém escuta conselho. Eu não tento parto normal com indução mais. Não mesmo. Normal, feito de Deus, eu acredito que é igual a pediatra do Daniel falou. 8 horas ali de trabalho de parto normal, nasceu, ótimo, não nasceu, vai embora, vai pra cesárea. 8 horas é um tempo bom. Eu acredito que se tiver que nascer, nasce nesse prazo. Eu fiquei um tempo muito longo, foi indução, meu corpo não queria entrar em trabalho de parto, eu fiquei lá insistindo. Então, assim, a não ser, por exemplo, entrei em trabalho de parto, travei em 7 centímetros, já é uma evolução grande. Rapidinho cheguei no 7. Tô precisando só de uma contração melhor, aí eu vou administrar, o médico sugere administrar a ocitocina, e o bebê também já tá na posição boa, aí ok. Que veja bem, né? Se eu não tivesse perdido muito sangue, tivesse, por exemplo, perdido só o sangue da cesárea, provavelmente a minha hemoglobina não tinha baixado tanto, eu não teria que ter internado, meu colostro não teria secado, tudo teria sido mais tranquilo após o nascimento do Daniel. E teria sido mais feliz, mais leve, mas não foi, né? Enfim. Aí agora eu já tô conseguindo amamentar um pouco, amamentação mista, né? Porque eu tenho pouco leite, mas também isso é genética. Minha família não é boa leiteira. Eu tenho que dar graças a Deus, tá tendo um pouco, porque tinha secado, eu tô conseguindo recuperar. Não é muito, mas já é alguma coisa. Enfim, a lição que ficou pra mim é essa, se servir pra você. Pegue, se não, se quiser ter também sua própria experiência, porque comigo foi assim.